A gente fala agora no Jornal da Manhã sobre oportunidade de trabalho para quem quer atuar fora do Brasil. Sabia que o Canadá está atraindo, está contratando mão de obra brasileira para quem tem formação superior? E para falar sobre esse mercado, estamos ao vivo com o Daniel Brau, que é fundador da Migra, que é uma plataforma voltada a soluções de imigração. Daniel, muito bom dia, é um prazer tê-lo conosco aqui na Jovem Pan, bem-vindo. Bom dia Marcos Pereira, bom dia Fernando Gonçalves. Para mim é um prazer, um orgulho muito grande estar aqui no Jornal da Manhã. Nós é que agradecemos. Daniel, o que o Canadá apresenta para quem quer viver essa experiência de trabalho fora do país? Educação gratuita para os filhos a partir dos 5 anos de idade, em tempo integral, saúde pública, possibilidade de ter a residência permanente, mesmo sem ter nenhum parente no Canadá. E o melhor disso é que, independente da idade, do inglês, que qualquer pessoa fala hoje, ela pode começar esse projeto de imigração. Hoje o Canadá ele tem uma meta de receber mais ou menos 500 mil novos residentes permanentes por ano. Ao todo, a meta do governo canadense, anunciada pelo ministro da Imigração, é receber 1.450.000 novos residentes permanentes até 2025. Isso sem considerar quem vai sair contratado do Brasil e sem considerar também as pessoas que vão, às vezes, para fazer uma especialização no Canadá. Eu estou falando sair do Brasil com a residência permanente, que é um tipo de visto que pode dar praticamente todos os direitos de um cidadão canadense. Daniel, antes da gente comentar sobre a questão dos requisitos, deixa eu entender um pouquinho com você o seguinte, né? Qual é a principal demanda que o Canadá tem neste momento em que nós, catarinenses, brasileiros com formação superior, possamos atender a essa demanda no Canadá e ter essa experiência de trabalhar, levar a família, quem sabe, e construir uma carreira lá no Canadá? São mais de 300 áreas de formação em demanda. Existem caminhos de imigração que não importa qual área de formação a pessoa é. Se ela tem uma formação de nível superior, esse diploma, reconhecido pelo MEC, ele pode ser válido no Canadá. E muita gente tem dúvidas em relação, será que a minha área tem demanda? E a resposta é que sim. Hoje o Canadá tem mais gente saindo do mercado de trabalho, mais gente se aposentando do que entrando. Então, a reposição ela é necessária. Além disso, o Canadá ele tem uma taxa de natalidade negativa. Isso faz com que o Canadá ele abra as portas para toda pessoa que tenha uma formação. Pensa que mesmo quem não tem uma formação superior pode migrar também. Mas as pessoas que têm uma formação superior no Brasil, elas têm a oportunidade de sair do Brasil com esse tipo de visto, que é o visto de residente permanente. Às vezes, eu tenho mentorados, por exemplo, que chegaram no Canadá utilizando uma formação de nível técnico, uma formação de nível tecnólogo, e eu poderia falar para administradores, contadores, engenheiros, pessoas da área de soldagem, usinagem, que mexe com CNC, dobra de metal, enfermeiros, várias áreas da saúde e tantas outras áreas que eu poderia falar aqui, inclusive jornalismo, por exemplo, é uma área que dentro de algumas províncias aparece lá na lista de profissões em demanda, mas são mais de 300 áreas de formação e tem caminhos que definitivamente não importa a área de formação. E o melhor disso é que a pessoa ela vai poder chegar no Canadá, trabalhar na área dela, exercer a profissão dela, mesmo às vezes em áreas que são regulamentadas, ela pode começar trabalhando em áreas satélites e depois fazer a equivalência. Daniel, eu estava dando uma olhada aqui na cotação atual de ontem, né? R$ 3,69 o real brasileiro para $1 canadense. Ou seja, a pergunta que eu lhe faço, os rendimentos são condizentes com o custo de vida lá? São condizentes. Na realidade, o Canadá, diferente de outros países do mundo, ele é um país que te dá possibilidade do dinheiro aparecer no final do mês. Eu trabalho com outros países também. E eu vejo que hoje o Canadá é a melhor opção para brasileiros morarem fora do Brasil. E eu digo isso porque o salário médio do Canadá
No Canadá tem uma coisa que é interessante. O salário mínimo é mais do que o mínimo que a pessoa precisaria para sobreviver. Isso considerando aluguel, alimentação, transporte. Então, o salário mínimo, ele já é condizente com a realidade do mínimo que a pessoa precisa para viver. Mas a verdade é que ninguém ganha o mínimo. As pessoas vão ganhar o salário médio no mínimo, que é de $3.500 a $4.200 mais ou menos, dependendo da província. Sendo que o custo de vida para um casal, para solteiro, é menor, obviamente. Para um casal, vai girar em torno de $2.000, $2.500, $2.700 canadenses, dependendo da região que a pessoa for escolher para morar. Daniel, ao mesmo tempo em que o governo canadense tem todo esse incentivo e há também todas essas possibilidades de brasileiros estarem atuando, trabalhando, estudando, conhecendo o Canadá, não, por outro lado, não pode surgir uma preocupação como aconteceu com Portugal, por exemplo. Portugal, até a fim de 2021, segundo o Itamaraty, a população brasileira em Portugal já era a segunda em quantidade atrás dos Estados Unidos. E, infelizmente, a gente tem um relato, inclusive, de brasileiros com dificuldades lá em Portugal e tudo mais. Isso pode acontecer com o Canadá ou são situações totalmente diferentes aí? Na realidade, eu trabalho com Portugal também, com green card para os Estados Unidos, com cidadania italiana, e eu posso falar isso com muita propriedade. O problema de Portugal, e aqui eu não vou fazer um julgamento, porque eu entendo a situação de quem decide ir como turista. Inclusive, eu tenho um escritório em Portugal com advogados que ajudam muitas vezes as pessoas a se regularizarem. Mas toda vez que uma pessoa pensa em imigrar como turista, ela já começa pensando errado. Você não vai ver meus mentorados, por exemplo, reclamando de Portugal, reclamando que não estão recebendo oportunidades. O problema é que quando a pessoa chega como turista, ela vai ficar 2 anos de maneira irregular no país, mais ou menos, fazer uma manifestação de interesse, não vai ter direitos, e aí sim ela vai passar perrengue. Então, um alerta que eu faço sempre nas minhas redes sociais é: não vá para Portugal como turista, muito menos para o Canadá, muito menos ainda para os Estados Unidos ou qualquer outro país. Turismo é para gastar dinheiro, não para ganhar dinheiro. E muita gente falou que não precisava de visto para Portugal, e por isso existe muita gente que às vezes reclama de fato, porque viveu experiências ruins, mas essas pessoas, no início, elas não tinham o direito de estar lá, e eu entendo e respeito os motivos dela, porque a gente ajuda, inclusive, a regularizar isso. Mas quem está no Brasil ainda, não tome a decisão de sair do Brasil como turista, você vai se meter numa grande furada. E isso, eu acredito que não vai acontecer no Canadá, porque o Canadá hoje é o segundo maior país do mundo em extensão territorial, é maior do que o Brasil e tem uma população que chegou agora em 40 milhões de pessoas. O Brasil é menor e tem mais de 200 milhões. Então, a diferença é absurda. O Canadá ele tem pouca gente para muito espaço. E a meta do governo para chegar aí em 100 anos é ter 100 milhões de novos cidadãos canadenses morando no Canadá. Então, tem muito espaço para a imigração canadense. Agora, esse é o melhor momento da história para a imigração canadense. É o momento em que os processos eles estão mais simples e que os anúncios do governo canadense facilitaram a imigração, principalmente para brasileiros. Daniel, ainda pegando um gancho dessa tua resposta, depois de conseguir um emprego fora, por exemplo, né, para quem tem família, a pessoa consegue mais fácil ampliar o mercado para os demais parentes ou interessados? É mais fácil, então? Diferente de outros países que, por exemplo, pode levar mais de 10 anos um processo, no Canadá você tem a oportunidade, depois de 6 meses com a residência permanente, convidar pais e avós, que é uma coisa que em outros países você não consegue. Filhos podem imigrar no mesmo processo com os pais até os 22 anos. E às vezes você tem um primo, um parente, alguém próximo. Em algumas províncias pode ser que você tenha preferência numa aplicação de um processo. Mas eu destaco aqui na Jovem Pan
que muita gente pensa, quando pensa em imigração, pensa em papelada, em documentação, eu vou correr atrás para ver se eu tenho algum parente morando fora. Isso acontece muito quando a gente trabalha com a cidadania italiana, por exemplo. Mas no Canadá, não. Outra coisa, imigração é mais simples e mais barato que um processo de dupla cidadania e você não precisa de ninguém fora para poder morar no Canadá. Então, imigração é uma chave muito rápida. Você não precisa fazer processo de dupla cidadania para facilitar a imigração. A imigração canadense, ela tem regras claras e qualquer pessoa pode, independente de ter parente ou não. É claro que, se tiver alguém no Canadá, pode, por exemplo, convidar pais e avós através da reunificação familiar. Enquanto esse processo está andando, tem um supervisa que é liberado pelo governo, que é um visto, uma espécie de visto de turismo que tem extensão de 6 meses até 2 anos, 24 meses, em que pais e avós podem estar junto com os filhos e netos no Canadá. Daniel, para finalizar, quem tem interesse em trabalhar, atuar no Canadá, qual é o primeiro passo que precisa ser dado, hein? Intercâmbio não é imigração. O grande erro que muita gente comete é achar que vai fazer um curso de idiomas fora para imigrar. Eu não estou aqui falando que não é bom fazer um intercâmbio. Inclusive, eu tenho agência de intercâmbio, escola de idiomas, e o que eu vou falar aqui poderia ir contra o que eu faço. Porque o maior erro que as pessoas cometem é procurar uma agência de intercâmbio e o segundo maior erro, eu vou fazer inglês para morar fora. Só que essa pessoa não olha para o perfil dela e não sabe que muitas vezes ela está pronta para imigrar e só não sabe disso ainda com a formação superior dela do Brasil. Muitos advogados e médicos, por exemplo, não sabem que o diploma brasileiro deles pode dar pontuação de mestrado numa aplicação de processo para o Canadá. Uma pontuação maior do que o diploma equivalente do Brasil. E isso vale para outras áreas da saúde também. Então, entenda, intercâmbio não é imigração. Não é fazendo um curso de inglês que você vai morar fora. Porque, só para vocês terem ideia, hoje tem possibilidade que com um básico, às vezes, de francês, a pessoa ela pode ser contratada mais fácil no Canadá. E o francês ele tem a mesma origem do português, que é o latim. Então, existem formas de facilitar a imigração. Outra coisa, tem província do Canadá que paga mais de $800 canadenses por mês para a pessoa aprender o idioma. Então, agência de intercâmbio, ou fazer um intercâmbio, pode ser legal para uma experiência, mas intercâmbio não é imigração. E existe uma tendência muito grande as pessoas irem através de um intercâmbio e aí vão ficar renovando o status de visto depois. Quando você vai pelo caminho dos estudos, você não começa pela decisão de qual curso você vai fazer. E no Canadá se fala muito em college, que são uma espécie de cursos tecnólogos. Nesse caso, você começa no caminho inverso, pensando na residência permanente na cidadania, qual programa de imigração você vai aplicar para depois definir qual estratégia de imigração ela vai ser utilizada. Daniel Brown, que é fundador da Migra, uma plataforma voltada às soluções de imigração. Grande abraço, prazer tê-lo conosco aqui e até uma próxima. Muito obrigado pela oportunidade de estar no Jornal da Manhã. Um abraço e até a próxima. Tchau.